Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Nós hoje vamos falar de sexo nos espíritos. E na pergunta 200, Kardec questiona o seguinte: tem sexo os espíritos? Não, como a entendeis, pois que o sexo depende da organização física. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Quer dizer, como espírito, não existe sexo. O sexo é independente do espírito. Em uma nova existência, pode o espírito animar o corpo de um homem ou de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quer dizer, para o espírito é independente essa coisa de sexo. É lógico, desencarnamos como homem e mantemos a nossa aparência, a nossa percepção de homem no plano espiritual. Desencarnamos como mulher e mantemos também esse sentimento, essa percepção como mulher. Continuamos como mulher, continuamos como homem no plano espiritual, isentos da necessidade do sexo. Isso para os espíritos, já num padrão de desencarne, desprendido bem mais das coisas terrenas, desprendido das paixões terrenas. Quando desencarnamos apegado às paixões terrenas, apegado ao sexo, apegado à bebida e tantos outros vícios, tentamos nos manter assim, se vinculando às pessoas encarnadas com os mesmos ideais. Mas no contexto geral, para o espírito, não tem sexo. Nos mantemos no plano espiritual com a aparência e com a percepção que tivemos aqui na última encarnação. Há necessidades que mudam. Olha essa pergunta. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar num corpo de homem ou num corpo de mulher? Isso pouco importa para o espírito. O que guia na escolha são as provas que haja de suportar. Quer dizer, vivi como homem, desencarnei, me mantive no plano espiritual como homem. Se aproxima o período de eu retornar à Terra, e desta vez, em função das minhas necessidades, em função dos meus compromissos, das minhas provas, eu vou reencarnar num corpo feminino. É feita toda uma transformação perispiritual, toda uma adaptação perispiritual, todo um tratamento psicológico, porque às vezes eu levo comigo, eu tenho comigo a ideia masculina e agora eu preciso tomar para mim a ideia feminina. É feito um trabalho psicológico muito grande comigo no plano espiritual, transformação no meu perispírito por causa de órgãos, né? E aí eu reencarno num corpo feminino. Então, para o espírito é independente reencarnar no corpo masculino ou no corpo feminino, isso não muda nada. Espírito é espírito. Os espíritos encarnam como homem ou como mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provas e deveres especiais, e com isso, ensejos de ganhar experiências. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia das coisas de homem. Olha como é interessante essa notinha que Kardec escreve. É preciso que passamos pela fieira masculina, pela fieira feminina, para adquirirmos experiência em ambos, para crescermos em ambos. É preciso que reencarnamos na condição de pobre, de mendigo, de pedinte, para a gente poder saber valorizar a riqueza quando a gente tem ela nas mãos,
para a gente poder saber valorizar a vida material, para a gente poder não viver em função da riqueza, mas lutar por ela, porque ela faz parte do progresso. A gente tem que aprender a viver em sociedade. Então, muitas das vezes, passamos um período isolado. É como se a sociedade nos desprezasse. Tudo isso serve de experiência para o nosso crescimento. Quando um dia nos tornarmos espíritos puros, temos que estar arrastando conosco todos esses conhecimentos básicos. Temos que saber como é viver na condição feminina, como é viver na condição masculina, como é viver na sociedade. Temos que saber como é viver na pobreza, na miséria, como é viver sem religião e como é viver dentro dos princípios divinos. Muito importante a gente sempre ter em mente isso. Quando estivermos no plano espiritual, não vamos ter a preocupação, eu quero voltar como homem, quero voltar como mulher, eu não quero isso, não quero aquilo. Não é assim que funciona no plano espiritual. As coisas no plano espiritual funcionam em função das nossas necessidades, dos nossos compromissos. Falando de sexo, falando de homem e mulher, digamos que eu, como homem, abuso da minha força bruta sobre as mulheres, abuso do meu poder, do meu machismo, pisando, maltratando, humilhando as mulheres ou a minha mulher, ignorando as mulheres, colocando-a de lado como se fosse um ser à parte, como se fosse um objeto. Quem sabe, na próxima encarnação, eu aqui estarei como mulher, passando por todos esses momentos para poder valorizar a mulher e numa próxima encarnação que eu voltar como homem, não mais maltratá-las. Quem sabe eu passo uma encarnação aqui como pobre, na miséria, pedinte, porque ontem passei uma encarnação na opulência e não soube valorizar. Menosprezei aqueles que pouco tinham. Não me lembrei das palavras de Jesus quando ele disse que o forte ajude o fraco, que o mais sábio ajude o menos esclarecido, que o rico ajude os pobres. Então é muito bom a gente ter sempre em mente isso e buscar sempre essa lembrança e estar sempre com essa lembrança na nossa mente, lembrando das palavras de Jesus, para que a gente possa ter uma encarnação menos dolorosa. Somos nós que estamos programando a nossa próxima encarnação. Então é muito bom a gente lembrar disso e ficar sempre atento a isso. O que estamos fazendo da vida que temos nas mãos. Parentesco e filiação. Pergunta 203. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou limitam a lhes dar a vida animal a que, mais tarde, outra alma venha adicionar a vida moral? Dão-lhe apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. O pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Quer dizer, nós, na realidade, damos aos espíritos que reencarnam como nossos filhos apenas o corpo físico. Muito bom a gente lembrar disso. Apenas o corpo físico. Porque esse espírito já existe desde séculos. Talvez, como falamos a semana passada ou uma outra, muito mais velho do que nós. Então é bom a gente sempre lembrar isso. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou. Já tivemos muitas parentelas. Tivemos muitos outros pais, muitos outros filhos,
muitas outras esposas, muitos outros maridos. E a pergunta é: a nossa parentela vai além dessa existência? Esses todos que tivemos no passado ainda são parentes nossos, deixaram de ser? A nossa parentela vai além dessa existência ou é só essa? Não, perdão, não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parece estranhos. Olha como isso é interessante. No passado tive um outro pai sem ser o desta encarnação. E outros. Possa ser que eles estão reencarnados aqui do meu lado. São seres entes queridos meus, como eu sou deles. Como espíritos, somos irmãos. E às vezes a gente encontra esses entes queridos por aí e a gente tem tanto carinho por aquela pessoa, tanta simpatia, tanto amor, como se a gente já tivesse vivido 1000 vidas junto, como algumas pessoas falam. Não acontece isso? A gente tem amigos, parentes, assim, vizinhos, porque a gente gosta muito, são pessoas muito afins com a gente, são dedos e unhas, como diz a história. O que é isso? São os nossos parentelas do passado, são os nossos entes queridos do passado que também estão a caminho junto com nós. Na época passada foram nossos pais, hoje podem ser nossos filhos, entendeu? Mas o importante é que os espíritos são sempre o mesmo e estão sempre se encontrando, porque a nossa caminhada nos faz encontrar-se. É através do processo reencarnatório que a gente vai se encontrando e de mãos dadas um dia chegaremos até Deus. Algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afiguram destruidora dos laços de família. Como fazê-los anteriores à existência atual? Ela os destende, não os destrói. Quer dizer, as reencarnações, os laços reencarnatórios não destrói os nossos laços familiares do passado. Ela os estende. A reencarnação aumenta. Por que aumenta? Porque no passado eu tive pai e mãe que não foram os dessa encarnação, mas aqueles já ficaram no meu coração. Agora eu tenho outro pai e outra mãe que também agora ficou no meu coração. Então, o que está fazendo? Está aumentando. Funda-se o parentesco em afeições anteriores. Mesmo precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado preso pelos laços da consanguinidade. É o que eu acabei de falar, né? Podemos ter aí espíritos do nosso lado. Eu vi eu li um livro uma vez, eu não me lembro o nome do livro agora, e o autor dizia que uma das grandes preocupações nossa deve ser a de, quando alguém bater na nossa porta, pedir um pão, que a gente não negue. Pedir um prato de comida, que a gente não negue. Porque um dia desencarnados podemos encontrar com esse mendigo no plano espiritual e podemos descobrir que ele foi um pai, uma mãe, um irmão nosso, um filho de uma encarnação anterior. E aí o nosso remorso, a nossa dor, o nosso sofrimento vai ser bastante grande. Já pensou? Você hoje negar o pão ao mendigo aqui na sua porta e quando você desencarnar, encontrar com esse mendigo no plano espiritual e ele foi um pai seu na encarnação anterior, foi uma esposa, um marido, um filho. Já parou para pensar nisso? Como nós vamos ficar diante desse ser? Olha o tamanho da vergonha que nós vamos passar no plano espiritual quando percebemos isto. Aquele mendigo que está lá na calçada, que você passa nem olha para ele.
Às vezes ele não está querendo nem uma moeda, ele está querendo que você dê bom dia a ele, para que ele possa se sentir enxergado, para que ele possa pensar assim: poxa, alguém me viu aqui como um ser humano, me deu um bom dia. Então, isso é muito importante a gente pensar, ter sempre em mente. Será mesmo que se eu posso dar um prato de comida, eu devo negar? Se eu posso dar um agasalho, eu devo deixar de dar? Se eu posso doar um cobertor para essa época do frio, agora alguém que bate na minha porta pedindo um agasalho, eu posso negar? Precisamos ter o cuidado. A reencarnação não destrói os nossos laços familiares do passado. Ela aumenta, ela conserva, porque aquele espírito que viveu comigo como irmão, como pai, como esposa no passado, jamais vai me esquecer, como eu também jamais vou esquecê-lo. Temporariamente eu estou esquecido agora, mas daqui a pouco, quando eu volto para o plano espiritual, nós vamos se encontrar de novo e vamos se lembrar, vamos saber quem somos. Vai acontecer como às vezes você, hoje encarnado, você se encontra com alguém que você conhece, não sabe de onde, a pessoa te conhece também, não sabe de onde, e aí vocês começam a conversar. Ah, foi lá, agora que eu estou me lembrando, eu te conheci lá em tal lugar, naquela festa, assim, assim, assim. Isso eu acho que já aconteceu com todos nós. E é assim que vai acontecer no plano espiritual, quando a gente dá de cara com essas pessoas que hoje deixamos de estender as mãos.